Se vocês estão ouvindo isso à noite, talvez devam pensar 2 vezes antes de continuar. Essas são histórias reais, enviadas por ouvintes do canal. Relatos que, segundo eles, continuam vivos na memória, mesmo depois de muitos anos. Preparem-se, apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e lembrem-se, na descrição eu deixei uma lista com os 15 melhores livros de terror para quem quer se aprofundar ainda mais nesse tipo de escuridão. Agora, escutem com atenção. Nossa primeira história de hoje foi enviada por um cara chamado Caio. Ele trabalha com manutenção predial em uma empresa terceirizada e, segundo ele, essa experiência aconteceu em 2019, em um edifício comercial no centro de Curitiba. O prédio era antigo, construído nos anos 50, e mesmo reformado, carregava aquela energia estranha de lugar que já viu muita coisa. Caio foi chamado para uma manutenção elétrica que exigia acesso a uma área que, segundo o zelador, estava fechada há mais de 10 anos, o último andar. No passado, aquele andar era ocupado por uma empresa de advocacia que faliu de forma abrupta. Ninguém sabia explicar bem o que aconteceu. Apenas que, depois de um incêndio pequeno que, estranhamente, não deixou rastros visíveis, os donos sumiram, encerraram o contrato e o local ficou vazio desde então. Por questões burocráticas, o andar permaneceu trancado e isolado. Caio tinha a chave. Subiu até o 10º andar por um elevador que parecia hesitar a cada andar. As luzes piscavam como em qualquer bom prédio antigo. Quando chegou lá em cima, encontrou a porta de ferro enferrujada, com 2 travas e cheiro de mofo escapando pelas frestas. Assim que abriu a porta, sentiu um ar diferente. Não era só abafado, era parado, como se aquele lugar tivesse ficado selado do tempo. Entrou com a lanterna ligada, porque, mesmo sendo dia, nenhuma das luzes funcionavam. Tudo estava coberto de poeira, papéis espalhados, móveis tombados e o estranho, nenhum sinal de que houve incêndio algum. Seguindo a planta elétrica, Caio chegou à sala onde deveria estar o disjuntor antigo, mas no caminho passou por uma mesa com um telefone fixo preto, daqueles bem antigos. E foi aí que o absurdo começou. O telefone tocou. Ele parou, congelado, olhou para o aparelho. Era impossível estar funcionando. Nenhuma luz naquele andar. E mesmo assim, tinha tocado. Atendeu. Silêncio. Depois, um som de respiração. Longa, lenta e molhada. Ele desmigou de imediato, o coração disparado. Mas antes de dar mais 2 passos, o telefone tocou de novo. Caio recuou, já com a lanterna tremendo na mão. Dessa vez, não atendeu. Seguiu para o disjuntor, conectou o equipamento, mas as luzes não acendiam. Era como se algo resistisse. Então ele ouviu passos, não na sala onde estava, mas no corredor atrás dele, e uma porta batendo. Decidiu encerrar o serviço e sair dali. Quando passou novamente pela sala do telefone, ele não estava mais lá. Apenas a marca na mesa de onde o pó tinha sido removido. O telefone tinha sumido. Caio correu. Ao sair e trancar o andar, desceu pelo elevador com as pernas bambas. Contou para o zelador, que apenas balançou a cabeça com uma expressão séria. "Você escutou o telefone, né?" Ele perguntou. Caio gelou. "Você já sabia disso?" O zelador respondeu. "Tem gente que escuta, tem gente que não. Quem escuta, geralmente, continua ouvindo depois." Desde aquele dia, Caio afirma que, de vez em quando, à noite, escuta um telefone antigo tocando, mesmo sem ter nenhum aparelho assim em casa. Ele já tentou ignorar, já tentou rir da situação, mas uma vez, num fim de semana, o telefone tocou de novo, e dessa vez ele atendeu. Do outro lado, ouviu apenas uma frase: "Você não deveria ter saído." Depois disso, a ligação caiu. Mas Caio nunca mais dormiu com o celular perto da cama. Ele diz que, quando ouve o som do toque vindo do nada, fecha os olhos e finge que não ouviu. Mas ele sabe que, um dia, talvez ele atenda de novo. Muita gente acha que os lugares abandonados são só vazios. Mas e se eles apenas estiverem esperando para serem abertos? E se o que ficou lá dentro ainda estiver tentando falar com alguém? Na próxima vez que ouvir um telefone tocar, pense bem antes de atender. Pode ser só engano, ou pode ser alguém
que nunca desligou. Essa história foi enviada por uma moça chamada Gabriela, de São Paulo. Ela é designer gráfica e, como muitos na área, costuma trabalhar até tarde. Em 2021, durante a pandemia, decidiu alugar um chalé pequeno nas montanhas para se isolar, respirar um ar diferente e manter a produtividade longe da cidade. O lugar era lindo, cercado por árvores, com internet boa o suficiente para reuniões e entregas de projeto. Era um chalé rústico, de madeira escura, com lareira e janelas grandes com vista para a floresta. Era tudo o que ela queria, pelo menos no início. No segundo dia, enquanto ajustava os horários do despertador do celular, notou algo estranho. Na central de notificações havia uma mensagem que não tinha visto antes. Não era de nenhum aplicativo que reconhecesse, só dizia: "Você me viu". Ela achou que fosse spam ou algum bug, e ignorou. Mas, naquela noite, enquanto revisava arquivos no notebook, o celular vibrou novamente. Outra notificação, com a mesma formatação estranha. "Estou mais perto hoje". O número remetente era só uma sequência de 0000. Gabriela deu risada nervosa, acreditando que fosse alguém pregando uma peça, talvez um vírus, algum app suspeito instalado por engano. Reiniciou o aparelho, apagou alguns programas, mas as notificações não paravam. No terceiro dia, enquanto tomava banho, ouviu o som de vibração vinda do quarto. Saiu enrolada na toalha e olhou a tela. A mensagem era clara: "Não se esconda". Ela começou a desconfiar que a casa pudesse ter alguma câmera escondida, algum tipo de espionagem. Paranoia pura, talvez, mas compreensível. Vasculhou cada canto do chalé. Nada. Desligou o Wi-Fi, tirou o chip. Mesmo assim, à meia-noite, a notificação veio de novo. Mas desta vez acompanhada de um som, um áudio. Ela não teve coragem de escutar na hora. Gravou o áudio num pendrive e o enviou para um amigo que trabalhava com TI. Ele analisou e disse que o som parecia distorcido, mas continha algo que se assemelhava a uma respiração e um sussurro no fundo dizendo o nome dela. Foi a gota d'água. Gabriela arrumou as coisas, trancou o chalé e desceu a serra ainda de madrugada. Mas o estranho é que ao chegar em casa, o celular estava desligado, totalmente descarregado. E ao ser ligado, não havia nenhum histórico de mensagens, nenhuma notificação salvas, nenhum áudio nos arquivos. Ela pensou que talvez tivesse sonhado, que tudo não passou de uma mistura de estresse, isolamento e ansiedade. Mas, 3 semanas depois, no meio de uma reunião de trabalho, uma nova notificação apareceu na tela, discreta, rápida. "Eu ainda vejo você". Gabriela não contou para mais ninguém depois disso. Apenas tirou a câmera do notebook com fita preta e passou a usar um celular antigo sem conexão automática. Mas o que mais a incomoda é que a notificação desaparece rápido, muito rápido. Como se só estivesse ali para ela, e só por tempo suficiente para garantir que ela saiba que ainda está sendo observada. Algumas pessoas acreditam que o sobrenatural se manifesta apenas no silêncio, no escuro ou em lugares esquecidos. Mas e se ele souber usar a tecnologia também? E se os sussurros que antes vinham de corredores vazios agora chegarem via notificação? Então, da próxima vez que olhar para o seu celular e ver uma mensagem que não reconhece, pense 2 vezes antes de apagar. Talvez não tenha sido enviada por alguém desse mundo. Essa outra história foi enviada por uma mulher chamada Laís. Ela disse que nunca teve medo de espelhos, nem quando criança. Sempre achou estranho quando amigos falavam que evitavam olhar no espelho à noite. Para ela, era só um objeto comum, até o dia em que parou de pensar assim. Isso aconteceu em 2021. Laís tinha se mudado para um apartamento antigo no interior de São Paulo, perto do centro histórico de Sorocaba. Ela estava feliz com o novo lar. Era pequeno, mas bem localizado e barato. O imóvel veio semi-mobiliado, com armários, um guarda-roupa antigo e um espelho enorme no quarto. Era um espelho antigo, com moldura de madeira escura e desgastada. Ela pensou em tirá-lo dali, mas acabou deixando por preguiça. Com o tempo, até passou a gostar dele. Tinha um ar clássico, elegante.
A primeira coisa estranha aconteceu na terceira noite após a mudança. Ela acordou às 3h17 com um barulho leve, como se alguém estivesse sussurrando dentro do quarto. Olhou em volta, nada, mas quando bateu os olhos no espelho, teve uma sensação ruim. O reflexo dela estava ligeiramente fora de sincronia. Era como se ela tivesse virado o rosto um segundo antes do reflexo acompanhá-la. Achou que era só cansaço, luzes do corredor talvez, deitou de novo. Na noite seguinte, foi dormir tarde, estava assistindo série e pegou no sono com o notebook ainda ligado. Acordou com a TV desligada e o quarto escuro. Foi ao banheiro, voltou e quando passou pelo espelho, viu algo que a travou. O reflexo dela estava sorrindo. Ela, de fato, não estava sorrindo. Ligou a luz, nada anormal. O reflexo estava normal. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse só reflexo de alguma sombra. Ela colocou um pano sobre o espelho naquela noite. Na manhã seguinte, o pano estava no chão e havia marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado o espelho por dentro. Foi aí que ela começou a pesquisar sobre espelhos antigos. Descobriu que muitos acreditam que espelhos são portais, especialmente os antigos, que absorvem as energias das pessoas ao redor. E aquele espelho podia ter pertencido a qualquer um. Na noite seguinte, decidiu registrar com o celular apenas por desencargo de consciência. Deixou a câmera apontada para o espelho enquanto dormia. Quando acordou, o celular tinha parado de gravar por volta das 2h40. Bateria cheia, nenhuma explicação. Mas o trecho gravado até ali mostrava uma coisa perturbadora. Em determinado momento, a cama estava vazia e o reflexo dela ainda estava deitada. Por quase 1 minuto inteiro. Ela tentou mostrar para uma amiga, mas o vídeo corrompeu. Naquela noite, dormiu com o espelho virado para a parede. Na noite seguinte, escutou batidas vindo da madeira, como se algo quisesse sair. Ela não esperou mais. Ligou para o síndico, mandou tirar o espelho, jogou fora junto com outros móveis antigos e começou a dormir na sala até conseguir se mudar, 2 semanas depois. A história podia acabar aqui, mas Laís contou algo a mais. 2 meses após ter se mudado, recebeu uma mensagem no Instagram de uma mulher que tinha alugado o antigo apartamento. Era uma mensagem curta. Oi, desculpa perguntar, mas você também via coisas naquele espelho do quarto? Ela apagou a mensagem, bloqueou a conta e tenta esquecer o que viu. Mas às vezes ainda sente algo estranho quando passa por espelhos, principalmente quando está distraída, principalmente quando sorri, sem motivo. Dizem que espelhos só refletem o que está diante deles. Mas e se, com o tempo, eles começarem a refletir mais do que isso? E se algum reflexo estiver cansado de apenas imitar? Da próxima vez que se olhar no espelho, preste atenção. Se o reflexo piscar 1 segundo antes de você, não pisque de volta. Essa próxima história foi enviada por um cara chamado Daniel, que mora no interior do Paraná. Ele contou que, em 2019, foi passar 1 mês na casa da tia em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São João Batista do Glória. Ele estava em um período difícil da vida. Tinha perdido o emprego, brigado com a namorada e se sentia completamente esgotado. A tia ofereceu abrigo e silêncio, o que para ele soou como um alívio. Ela morava numa casa grande e antiga, herdada dos pais, isolada no alto de um morro. Um lugar bonito, mas com um clima estranho. O quarto onde Daniel ficou era chamado pela família de quarto de visitas, mas havia algo peculiar nele. Tinha um espelho embutido na porta do guarda-roupa, cortinas pesadas e uma cama de casal antiga com um colchão fundo, como se tivesse sido muito usado por anos. O mais estranho, porém, era uma cadeira de balanço no canto do cômodo, de frente para a cama. Ele até brincou com a tia no primeiro dia. Quem é que deixa uma cadeira dessas olhando direto para a cama? A tia só respondeu rindo. Ah, isso já estava aí, nunca tive coragem de tirar. Na primeira noite, Daniel acordou com o barulho da cadeira rangendo, bem de leve. Abriu os olhos devagar e viu a cadeira se movendo sozinha. O vento podia ter sido a causa, mas as janelas estavam fechadas. Achou que estava sonhando, se cobriu até a cabeça.
Na noite seguinte, acordou de novo com um som fraco, mas dessa vez era outro, um sussurro. Uma voz baixa que parecia vir do canto do quarto. Algo como, volte, volte aqui. Acendeu a luz. Ninguém. Mas a cadeira estava inclinada, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. No café da manhã, Daniel comentou com a tia, meio brincando, meio sério. Esperava que ela risse, mas o que ela fez foi desviar o olhar e mudar de assunto. Mais tarde naquele dia, uma prima dele, bem mais velha, o puxou de lado e contou que aquele quarto tinha uma história mal resolvida. Anos atrás, o irmão da tia, o tio Edgar, ficou doente e foi morando naquele quarto. Ele se recusava a ir para o hospital, dizia que o tempo dele estava chegando e queria morrer em casa. Passou os últimos 2 meses de vida naquela cama, olhando para a janela e com a cadeira ao lado. Segundo a prima, ele conversava com alguém que ninguém via. Na última semana de vida, o tio dizia repetidamente: "Não me deixem aqui, me levem junto, eu quero ir com ela." Ninguém sabia com quem ele falava. Ele morreu exatamente às 3h07 da manhã. E desde então, ninguém dormia direito naquele quarto. Daniel pensou seriamente em trocar de quarto, mas todos os outros estavam ocupados com visitas de parentes. Decidiu que ia aguentar até o fim da semana. E, por 3 noites, não aconteceu nada. Na noite do sábado, porém, tudo mudou. Ele acordou às 3h05 com um som de respiração. Não dele, era outra, pesada, como se alguém estivesse ali, do lado da cama. Virou a cabeça devagar. A cadeia estava se movendo e tinha alguém sentado nela. Daniel descreveu como uma sombra de pessoa. O contorno estava lá, braços, tronco, cabeça, mas o rosto era um borrão escuro. A figura se balançava levemente e o observava. Ele congelou. A coisa se inclinou para a frente, como se fosse levantar. Mas, antes que fizesse isso, Daniel saltou da cama, correu para fora e passou a noite no carro. No dia seguinte, arrumou as malas e voltou para casa. A tia tentou convencê-lo a ficar, disse que era só uma impressão, um sonho. Mas Daniel tinha certeza do que viu. Ele nunca mais voltou à casa dela. Alguns lugares guardam mais do que memórias, guardam presenças. E certas cadeiras nunca deveriam ser deixadas viradas para a cama, porque às vezes elas não estão vazias. E às vezes quem está sentado nelas ainda espera companhia. E nossa última história de hoje foi enviada por uma garota chamada Camila, que mora em Fortaleza. Ela contou que em 2022 se mudou com o namorado para um apartamento antigo, no centro da cidade. Eles estavam felizes por conseguir um lugar só deles, mesmo que o imóvel fosse velho e o prédio tivesse aquele cheiro de mofo antigo. Era o tipo de apartamento que você só percebe que tem algo errado depois que se muda. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas depois de uma semana, Camila começou a notar algo estranho vindo do quarto. Sempre por volta das 2 da manhã, ela ouvia um som abafado. No começo, parecia só um barulho de encanamento, mas com o tempo, o som foi se tornando mais humano. Parecia alguém chorando. No meio da madrugada, ela acordava com um som fraco, como se uma mulher estivesse chorando, dentro da parede. Sempre a mesma parede, a da cabeceira da cama. Ela chamava o namorado, mas ele nunca ouvia nada. Chegou a pensar que estivesse ficando louca. Começou a gravar o som no celular, mas as gravações só captavam um ruído fraco, quase como estática. Certa noite, a coisa mudou. O choro virou grito. Ela acordou assustada, o som agora mais alto, desesperado, como se alguém estivesse pedindo ajuda, vindo de dentro da parede. Ela sacudiu o namorado e dessa vez ele também ouviu. "Camila, isso veio da parede?" ele perguntou. Eles ficaram em silêncio, olhando fixamente para o reboco velho. O grito se repetiu, um som de puro pavor, abafado, preso. No dia seguinte, foram falar com o síndico do prédio. Um senhor de mais de 70 anos, que ao ouvir sobre o som vindo da parede, ficou visivelmente desconfortável.
Esse apartamento ficou fechado por quase 10 anos, ele disse, olhando para o chão. A última moradora desapareceu. O nome dela era Denise, tinha pouco mais de 30 anos e morava sozinha. Um dia, simplesmente sumiu. A polícia procurou por meses, nada, nenhum sinal. A porta trancada por dentro, nenhuma câmera mostrou ela saindo. A única teoria era que ela tinha tirado a própria vida ou sido vítima de algo dentro do prédio. Camila ficou obcecada com a história, queria saber onde Denise poderia ter ido parar. Começou a pesquisar, olhar arquivos, visitar fóruns. Descobriu que o apartamento tinha uma espécie de parede falsa, algo construído durante uma reforma antiga para esconder canos e fios, só que ninguém nunca a abriu. Com a ajuda do namorado, decidiram investigar. Quebraram parte da parede, exatamente onde os gritos vinham. E foi aí que encontraram. Atrás do reboco havia um espaço estreito, escuro, sufocante. E lá dentro, restos humanos. Ossos, cabelos e uma marca na parede, como se unhas tivessem arranhado o cimento por dias. A polícia foi chamada. O DNA confirmou, era Denise. A teoria oficial é que ela teria caído no espaço durante uma reforma e ficado presa. Mas como ninguém ouviu nada por dias? Como ninguém percebeu o cheiro? Tudo era incerto. O apartamento foi isolado, o prédio inteiro ficou em choque. Camila e o namorado se mudaram logo depois. Ela disse que até hoje ainda ouve aquele grito quando está sozinha e em silêncio, como se algo daquilo tivesse seguido com ela. Às vezes, o passado não desaparece. Ele fica preso, sufocado, atrás de paredes que ninguém pensa em tocar. E quando finalmente encontra uma brecha, ele grita. E por hoje é só. Nos vemos em breve com mais histórias que talvez você preferisse nunca ter escutado. Se quiserem mergulhar ainda mais fundo no terror, confiram a lista com os 15 melhores livros de terror que eu deixei na descrição. São histórias que, assim como essas, vão seguir vocês mesmo depois que terminarem. Até a próxima!